Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, os dois neurônios que incomodam. Vamos continuar incomodando. Programa, esse é o 12º. Duodécimo, também conhecido. Também conhecido como duodécimo. É isso aí. Ou programa número 12. É. Aliás, o que eu estava vendo? Eu tive um troço gozado falando disso, porque sempre que eu falo número, eu penso em romano. Não sei por quê, porque capítulo de livro normalmente você põe em organismos romanos. E outro dia eu vi uma coisa curiosa. Era um relógio. Vou perder seu tempo um pouquinho porque é inteligente e curioso. Tinha um relógio e os números romanos no relógio. E aí tinha uma pergunta: encontre os 2 erros. Tá. Né? E claro, tinha parece que o 6 estava com o palitinho do lado errado, então seria um 4 que não existe, né? Então seria um 4, claro. Seria um 4 e parece que o 9 estava com o palitinho do lado errado, seria 11. Algo assim, não me lembro bem. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, que muitas pessoas responderam que não eram 2 erros, que eram 3. Porque o 4 estava, em vez de ser o V e o I antes, que é o 4 romano, estava 4 palitinhos. Só que aí que entra a curiosidade. Os relógios antigos com números romanos, o 4 é com 4 palitinhos. E a história por trás disso é, 3 neurônios é cultura também. A história é a seguinte: o cara que fez, em determinado momento, fez um relógio para um rei, colocou os números romanos e errou, porque ele não era um cara culto, ele botou 4 risquinhos como número romano. E o rei mandou matar o cara. Você errou, vai morrer. É mais ou menos como em alguns lugares aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então, mataram o cara. A partir dali, uns anos depois, como homenagem ao Anta falecido, que errou o número romano e morreu, os relógios todos passaram. Então, não é estranho você ver relógios com número 4 com 4 palitinhos. Exatamente. Tá? Por causa dessa história. Né? Como os relógios... Eu vou continuar. Começo a falar. Não, é o seguinte. Se você vê fotografia de relógio antigo com ponteiro, né? Porque os relógios agora é tudo com numerinho. Ninguém usa relógio vendo no celular. Então, eu ainda uso. Eu também. E o meu ainda, o meu é o Mickey Mouse. Opa! Então, os relógios, quando você faz propaganda de relógio e tira fotografia, são sempre 10 e 10. Já percebeu? Ou 10 para as 2. O 10 para as 2. 10 para as 2, tá? 10 para as 2. Eu doido aqui. 10 para as 2. São sempre 10 para as 2, porque é a hora que morreu um grande relojoeiro, etc. Então, como referência, os relógios são sempre 10 para as 2. Com a vantagem de mostrar a marca do fabricante, que também, fica logo embaixo do 12. Claro. Às vezes a marca do fabricante está em cima, o fabricante é meio idiota, tem em cima. Às vezes está embaixo, às vezes está em cima. Aí tem um relógio que é de uma empresa brasileira, pouca gente sabe, que dizem que é a marca mais célebre do mundo, que é a Patek Philippe. Pois é, porque que pertence à H. Stern brasileira, né? Exatamente. E não tem nada a ver com o príncipe. Nada a ver. E também não tem nada a ver com o Santos Dumont, que teoricamente foi o inventor do relógio de pulso. Mas vamos ao que interessa. Então o que interessa é o seguinte. Vamos lá. No meio dessas cancelamentos, toda essa zona de mentira para todo lado, ninguém sabe quem é quem. A gente não sabe mais nem o que é mulher, o que é homem. Porque às vezes você compra gato por lebre. E é como diziam na época do Figueiredo, que a mulher mais bonita do Brasil era um homem. E que era igual a abertura do Figueiredo, que prometia uma abertura e vinha de pacotão. Ai, que horror. Pedrinho escatológico. Bom, é o seguinte. O que está na boca do povo agora,
e estão linchando para todo lado, é o tal do filme de como ser o pior aluno da escola, ou alguma coisa parecida, exatamente. Que é daquele Boçal, e perdão do Boçal, né? Perdão ao Boçal. Ao Boçal, perdão ao Boçal. Pela comparação. O cara diz que é cômico, ele... Olha, juro por Deus, é uma coisa... Sabe, vamos comparar ele, e vamos dar nome aos bois. O carinha tem um programa de televisão e é cômico, né? É como o cara da Ucrânia. Ele tinha também programa de televisão, é cômico e agora é presidente da Ucrânia e olha a merda que deu. Exatamente. Tá? Então, esse aqui, ele também, assim, quando ele está no banheiro sozinho, ele deve pensar, porra, se eu fosse presidente ia ser legal. Se se candidatar, de repente ganha, né? Porque vai saber. Mas eu tô aqui, não estou aqui para linchar ele. Não gostar do programa, ou da comicidade dele, ou das piadas que ele conta. Isso é problema de cada um. No meu caso, eu não gosto, né? Mas eu defendo até a morte que não censurem o cara. Ele fez um monte de barbaridades lá nesse filme, escreveu, atuou, e o outro babaca também, que já... Olha, teve um momento que esses babacas ainda sobreviviam com um programa chamado A Porta dos Fundos, que era realmente interessante em termos de comédia. Era diferente. Era um troço diferente, era divertido, era legal, mas acho que o sucesso subiu a cabeça. A primeira grande cagada desse outro aí, que tem o nome de uma ilha aqui em São Paulo, ele foi uma paródia de fim de ano, da Última Ceia, uma coisa assim, onde fazia Cristo gay. Eu não tenho o que fazer, né? Quer dizer, na verdade, olha, não é nem... Sabe? Bom, mas tem o direito. Você não gosta, você não vê. Nesse outro filme estão falando lá de pedofilia, etc. Eu vi o filme. O filme nem chega a ser ruim, tá? Até para cinema nacional, até que está dentro de um padrão legal, etc. A história do filme e o enredo e os pais que autorizaram os filhos trabalhar nessa obra de arte aí, problema dos pais. Quem deixa o filho assistir, problema do filho. E eu vou explicar por que isso. Porque é o seguinte, se você censura Chico, você tem que censurar Francisco. Então, se a nossa Constituição diz, no artigo 5, que aqui no Brasil não tem censura até para os caras que fazem merda. Tá? E do mesmo jeito que eu não admito censura para ninguém. E se houver algum abuso que constitua crime, cabe ao Ministério Público, que está, como o Belinês, posto em sossego, a gozar dos anos os doces momentos. Eu diria o seguinte, os incomodados que processam, para isso existe o processo. Tá? Que não é kafkaniano. Parece, mas não é kafkaniano. Não é. Por falar em processo e kafkaniano, a gente lembra de Barata, né? A gente volta ao assunto de sempre, né? Barata sobrevive. Exatamente. Bom, antigamente a farda da aeronáutica era azul barateia. Parece que agora mudaram. Azul barateia. Esse era o nome? Era o nome da cor. Para mim aquilo era azul calcinha. Não, era barateia. Barateia. É como a dona Baratinha que tinha dinheiro na poupança. Isso. A dona Baratinha do casamento, né? O casamento da dona Baratinha. Exatamente. Hoje em dia é um rolo. É como um amigo meu disse. Bom, o PT é igualzinho o papel higiênico. Ou está no rolo ou está na merda. Tá. Que horror. Bom, mas é verdade, pior é isso. Bom, eu voltei ao meu caderninho aqui porque tem mais coisas para falar. Bom, e eu acho que eu já falei anteriormente, mas eu vou falar de novo. Bom, antes de falar isso aqui, eu quero propor a vocês, como esse programa também se dá o direito de dar algumas dicas, para vocês aí que acham que nós somos dois velhinhos tarados, que nem aqueles lá do Muppet Show que reclamam de tudo. Olha, eu quero dar umas dicas para vocês assistirem a algumas coisas, para vocês verem que as coisas não são bem assim, porque a imprensa não dá.
Então, olha, tem um filme que vocês acham na internet. Eu não vou dizer aonde, mas vocês procurem. Porque é o seguinte, provavelmente o lugar onde vocês vão encontrar é aquele canal que me censurou, que... Então nós não vamos dar ibope para ele. Não leva para... Mas procure, você vai achar. O nome do filme é um documentário, chama-se Desenhando o Deep State. Deep é profundo, né? Estado profundo. D-E-E-P e Stat sem E, né? S-T-A-T. Então, para ajudar a procurar, bota o nome Marco Selenes, que eu acho que é o produtor, o diretor, alguma coisa assim. Eu não consegui anotar tudo. Um documentário que deve ter uns 45 minutos, mais ou menos, e você vai ver coisas que você não dá para duvidar porque está documentado, entendeu? Então, mas é coisas que se eu te contar aqui, você vai dizer, pô, tarado isso aí. Então, veja lá. E para fazer recomendações de coisas inteligentes, veja um canal chamado Brasileirinhos. Brasileirinhos. E são umas pessoas inteligentes, homens e moças inteligentes que fazem. Tem um outro canal legal, chama 2 Neurônios Incomodam. Antigamente era 3 neurônios. Mas depois aí, fomos... Aí virou 2 neurônios incomodam. Se alguém... Elas vão virar um neurônio persistente. Persistência. E se cortar o persistente, elas vão sair um neurônio assombrado. Exatamente. E assim vai indo. Assim vai Depois indo. vira neurônio quântico. E sabe, enquanto a gente tiver... Neurônio com neuras. Neurônio com neuras, vocês não se livram dos neurônios. Não liga. E talvez em breve tenhamos novidades. Vamos ter novidades. Vamos no 13º. No 13º. Que não também tem conhecido por 13º. Que é número daquele Mardito. Mardita pinga que nos atrapalha. Eu vou de rodopio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Essa era Inesita Barroso. Exatamente. Só a lei não sabe quem é. Mas tudo Procura. Inesita Barroso. Bom, tá certo. Notícia real. 2 dos maiores fabricantes de urnas eletrônicas, essa que você vai lá escolher o próximo babaca que vai comandar a gente, chama-se, nos Estados Unidos, Election System, é uma delas, e a outra é software, que é gozado ter o nome de software, porque software é software, mas tudo bem. Eles fizeram um pedido, entraram com um pedido ao governo americano para tornar obrigatório o voto em papel, porque disseram que as urnas deles não são invioláveis. Aí fizeram um teste numa universidade em Michigan, onde 3 pessoas escolhidas votaram no candidato A e mostraram que depois o resultado, o opositor ao candidato A, que era o candidato B, teve 2 votos e o candidato A teve 1. Então, eles mais que provaram, isso aqui é só um exemplo, tá? Aí, eles estão com uma papelada grande, etc. E diz que não pode, que as urnas são, eles dão a explicação, no programa da urna, você não vê, tá? Aliás, essas são nossas urnas marajoaras, e por causa delas o Adhemar de Barros teve que fugir e se homiziou em Coxa Trêmula. Bamba lá, o trêmulo. Trêmula, Coxa Trêmula. Bom, olha, você sair e ir para Cochabamba... É uma merda. Eu não ia dizer isso. Mas eu estou aqui para chamar. É pular da frigideira para o fogo. Exatamente. Que sair porcaria. da boca do lobo para ir na boca do leão. Que porcaria. Bom, então, e aqui os caras continuam. Não, olha, os caras gastaram uma grana. É um comercial. O comercial até é bonito, cara. E quem vos fala é um publicitário. Começa falando que o Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes. E é uma enrolação tremenda. Vai mostrando cenas assim de gente pobre, ribeirinha, lá nos cafundós do Rio Negro, Rio Amazonas, do Rio Madeira. Aquela gente assim que você nem sabe que existe. Que é
É uma canalice, você tem que saber que existe. Bom, e que para que o presidente, para que o país seja justo, essa gente toda tem que ter direito ao voto, tem que poder se expressar, como se eles se importassem um cacete com essa gente. Bom, se importasse não roubava o tanto que rouba. Bom, então é o seguinte, que a maneira de fazer isso num país que tem toda essa extensão e tem só não sei quantos milhões de quilômetros de rodovias, fala milhões, parece que é muito, mas de verdade, para o tamanho do Brasil, não é. E só tem esses milhões de rodovias porque nós não temos hidrovias, nós não temos ferrovias, porque eles acabaram com tudo no passado. Então, nós temos só rodovia. Então, para que o país seja justo com toda essa gente, quem traz a justiça é a urna eletrônica. Nessa altura, eu lembro daquele cara que... o embarrado lá. O embarrado, ele... Outro dia perguntaram para ele o livro da preferência dele. Ele falou Pequeno Príncipe. Não, Pequeno Príncipe estava... Puta, é livro de mim, estava ótimo. Estava ótimo. Ele falou O Mago, do Paulo Coelho. Que a gente sempre fala para tomar cuidado para não comprar gato por lebre. Exatamente. Quer dizer, um cara que tem na literatura como exemplo Paulo Lebre... O cara está no Supremo. Só dizendo aquele versinho português. Camões, Camões, grande poeta português. Via mais com um só olho do que tu com todos os três. Todos os três, exatamente. É por isso que o Pedrinho está aqui. Está justificado. Se vocês perguntarem, está justificado. Bom, eu estou de zap aqui. Quem nunca jogou truco sabe o que é o zap. O zap. Que é o 2. Coringa. Quase um Coringa. Né? Quase um Coringa, é o zap. Bom, aí vamos falar daquela coisa... Não sei se eu já falei. Se eu já falei, você que tem uma memória... Elefantíaca. Você me lembra. Eu já falei daquele... Porra, meu filho, para de falar merda. Não sei. O porra, meu filho, para de falar merda é o... Mamãe falei. Aí a mãe responde, porra, meu filho, para de falar merda. Bom, tá certo. Eu pensei que você fosse dizer que eles estão agora passando por um momento de crise elefantina. As pessoas que não sabem são as estatuetas, as estátuas feitas de bronze e marfim, que teve uma época que não era feio matar elefantes para fazer objetos de marfim, né? Então, não era feio, é bom, né? Então, tinha um grande artista chamado Chiparris. O Chiparris. Ele tem as bonequinhas. Uma coisa maravilhosa. Então, era crise elefantina. É como a crise que nós estamos vivendo, estamos por viver agora. Porque agora tem um ditado também que não é muito gentil, mas é verdadeiro. Diz que urubu, quando está caipora, o de cima caga no de baixo. Exatamente. É o que nós vamos ver daqui na frente. Tá bom. Bom, então é o seguinte. A Janaína Pascoal, que num momento em que não estava tomada pela pombagira, num momento em que ela estava lúcida... quase. Casimã. Em francês tudo é uma coisa. Ela disse assim, olha, seria interessante que prestassem conta daqueles 200 pau que os caras arrecadaram para ir para fazer aquele turismo sexual na Ucrânia. Né? Foram na Ucrânia, com a grana, né? Ucrânia. Foram na Ucrânia. Aí foram lá... Eu já falei no programa anterior, eles nem chegaram a entrar na Ucrânia, eles entraram 5 quilômetros. 5 quilômetros é pertinho. Eles entraram lá, tiraram uma fotografia num bar lá com umas garrafas e voltaram. E ainda falaram merda que estavam fazendo coquetel molotov. Isso. Por isso eles criaram um crime que eles vão se arrepender. Bom, não só isso. Aí é o seguinte, você sabe que aquela coisa, quanto mais mexe, mais ferra. Opa! Né? Então, como esse negócio caiu na boca do povo e eles começaram a se justificar, porque tem coisa que é melhor você... aprenda. Uma coisa dita por um cara de mais idade. Quando você fizer uma cagada, você
fica quieto e não fala mais, porque você sai ganhando. Se começar a tentar justificar, é pior. É pior. É tá? pior amêndoa do que o soneto. Pior amêndoa do que o soneto. Então, é o seguinte, começaram a justificar, aí veio o presidente do partido, num acesso de raiva xiita, louco, alucinado. Jogou caneca, que estão tentando acabar com o MBL. Bom, tudo isso é chilique de criança. Chilique porque eles, teoricamente, eles eram sacanas. E como o capitão não é burro, apoiaram o capitão ganhou. Daí eles como são incompetentes e apesar dos erros e acertos, nós temos um ministério competente hoje, com algumas exceções honrosas. Tem um que é competente. Competente. Aí eles não ganharam cargo nenhum, estão raivosos contra o capitão, né? Então eles xingaram a Janaína Pascoal. Além de tudo, deve ser moços educados. Xingaram ela, que não vou apresentar conta nenhuma, etc. Mas daí, como é aquela história? Se você ficar quieto, as pessoas acabam esquecendo. Mas ela fica reclamando. Aí apareceu, eu vi um vídeo, começo da semana, eu vi um vídeo de um senhor tcheco, da Tchecoslováquia. Mandou o vídeo. Aliás, ele mora na Tchecoslováquia, ele não é tcheco. Eles ficaram falando que fizeram um monte de coisas boas, trouxeram 5 jogadores de futebol, 5 famosos quem? Sabe aqueles famosos quem? Os caras saíram do Brasil, estavam jogando um timinho pequeno na Ucrânia, mas claro, se você joga no Brasil, se você tem algum traquejo de bola e você é chamado para a Ucrânia, até eu ia. Porque é a chance de você aparecer e ir para um time maior lá, porque lá o país é menor, tem menos jogadores, você aparece e daí, quem sabe, você se acerta. Bom, esses 5 estavam lá sem eira nem beira, tentando cair morto no meio da guerra. Os caras do MBL falaram que tinham trazido os caras para cá. O cara ficou incomodado, esse brasileiro da Tchecoslováquia, assim, os caras estavam na minha casa, no vídeo, eu acolhi os caras. Esses carinhas do partido SMBL pediram para fazer uma entrevista com eles, vieram na minha casa, ficaram uns 30, 40 minutos, conversaram com os caras pediram ajuda para voltar para o Brasil, disseram que não tinha condição. Eles voltaram para o Brasil porque eu, com amigos tchecos aqui, etc., fizemos uma vaquinha e eles voltaram para o Brasil. Então, eu, dono da casa, não esse que eu vos falo. Não fui eu, não. Eu não estava lá, não. O dono da casa lá na Tchecoslováquia. Que agora ele está aí lá. Na Eslováquia, eu acho que é. Dúvida existencial, ele não sabe se é tcheco ou eslovaco. Acho que agora também fiquei na dúvida, mas fiquei na Eslováquia. Bom, mas então os caras a cada dia se enrolam mais. E agora parece que o Ministério Público... Eles jogavam no Dínamo de Kiev, de tão enrolado que eles estavam. Pois pode ser. O Dínamo. O Dínamo não tem em Kiev, é de Moscou, né? Não, os caras de Kiev. Enfim, é uma bobina. Os caras se enrolaram tanto que viraram uma bobina. Mas eu vou ver depois, porque se eu estou errado, eu fiz um erro grande numa outra coisa. Bom, mas... então, parece que foram feitos uns PIX para fora do país. Então, parece que o Ministério Público está investigando isso. Então, aguardem, teremos surpresas, carapaz. Vai aparecer. Por isso que o que tinha lá estava alucinado, sabe? Estava desesperado, jogando caneca, falando palavrão para a Câmara. A gente fala aqui, mas fala de brincadeira. Ele estava enraivecido, estava babando. Exatamente. Sabe? Então... Isso também a gente tem que acreditar um pouco a hipocrisia da nossa autoridade monetária, que recentemente, há uns 2 anos, obrigou as pessoas que tinham legitimamente contas no PayPal em diversas moedas estrangeiras a que todas fossem compulsoriamente convertidas por real. Aí vieram os outros palhaços de origem russa, do tal de Revolut, né, cuja essência é ser um banco multimoeda, também estão chupando o dedo até hoje, tá? Aproveitar, porque você está falando de banco, eu vi que deu um problema, eu não sei, você que entende de banco, então
esclareça a mim e aos nossos internautas. Telespectadores. Esse C6 é banco? O que é? É banco. Esse tem autorização do Banco Central. Mas outro dia deu um crepe aí que ninguém conseguia tirar dinheiro, nem falar com o C6. Eu soube que foi do Itaú isso aí. Não, teve do Itaú. É um banco bonzinho. Isso, teve do Itaú. E o C6... E depois, menos de uma semana depois, o C6. Eu não sabia. Aí eu comecei aqui, a caraminho lá, dizer assim, todos eles estão testando para ver a nossa resistência. Claro. Depois outro, depois... Agora está a vez do Bradesco. Exatamente. E esse C6 foi montado por uns moços muito bonzinhos, que eram antigos funcionários do BTG. Certo? Aquele que por um passe de mágica... né? Exatamente. Aquele que por um passe de mágica, de repente, um passarinho parecido com um chopin, né? Uhum. Ganhou uma fatia importante do banco e foi para o board do banco pelo simples fato de ter conseguido tirar um sujeito que esteve na cadeia. Né? Então, esse país é um dos milagres. Eu acredito muito em milagres. Por falar em sujeito que esteve na cadeia, o sujeito que esteve na cadeia, outro dia, eu não sei se o vídeo é novo ou antigo, mas parece que andou aprontando de novo. Eu sei que é novo. Em Porto Alegre, se hospedou num hotel e tinha uma multidão embaixo dizendo que o lugar dele era na prisão. Esse é o único país. Mas não é só ele. Tem o Zé Dirceu, tá? Que tem mais ou menos minha idade. O Zé Dirceu está com 30 anos de cadeia nas costas. E está aí falando bobagem. Já ressuscitou essa semana para defender, para ir contra os americanos. E o Zé Dirceu ainda está em cima do Muro de Berlim. É isso aí. Gagá, também conhecido como... Gagá, isso. Aí tem outra coisa boa acontecendo. O presidente do Peru parece que vai sofrer impeachment de novo. Ele vai ficar que nem o Peru do dia da véspera, do dia de ação de graça, que o Peru é peruano. Eu acho que o Peru vai sofrer o mesmo destino. O presidente do Peru, esquerdinha, etc. tal, fez um monte de cagada. Mas os caras simulam. Um faz um, o outro quer fazer melhor. Bom, no Chile tem outro lá que eu não sei quanto tempo dura. Espero que dure bem pouco. E a outra coisa do Lula, que essa eu sei que é verdade e foi agora. A outra não sei se, porque já aconteceu um episódio parecido. Um cara filmou, eu vi a filmagem, parece que fecharam 2 ou 3 quilômetros de praia para ele ir tomar banho de mar com a mocreia dele lá. Então é isso, a gente perde um pouco o entusiasmo, né? Vamos falar a verdade, perde um pouco o entusiasmo. Mas nós resiste. Nós dois, sim. Opa! Mas o povo brasileiro... Esse já ligou aquela tecla que começa com PH? Bom, quero recomendar para vocês também, se vocês quiserem ver algumas notícias interessantes e que não saem na imprensa aqui, procurem também na internet um cara chamado Carlston, C-A-R-L-S-T-O-N, Carlston Tucker, T-U-C-K-E-R. Carlston, ele é um repórter da Fox News e ele faz um programa onde ele só fala das notícias. Não é um show de notícias, mas é ele que fala e analisa as notícias. Esse cara pode acreditar no que ele fala, tá? Bom, Pedrinho, eu acho que... Para quem é bacalhau básico. Eu acho que não tem mais muita coisa para se falar hoje. Só vamos para as palavras finais. Deixa eu ver quanto tempo. Nós já estouramos longe isso aqui. 29 ou 20? 29, meu Deus. Também é o que você quer, o quê? É o duodécimo? É o duodécimo. Tá bom. Um beijo para todos. Cliquem, compartilhem. Se deixar a gente fica falando a noite. Agora vamos ao lanche. Legal.
que vocês continuem com a gente, continuem com a gente, que é uma maneira de vocês descobrirem coisas que não aparecem do outro lado, tá? Exatamente. Beijo grande. Obrigado. Tchau.